o Senhor, nós não podemos andar aí pensando que tudo foi coincidência. Não. Deus, ele é um Deus de propósito. Em tudo há um propósito. Então, se você veio aqui agora, o Senhor, ele tem uma palavra. Deus sempre tem uma palavra para os seus filhos, né? Então, na leitura desses salmos aqui, nós vamos refletir um pouquinho, né? Sobre essa questão onde diz aqui, ó, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Quantas pessoas às vezes está caminhando de fé em fé e de repente as coisas começam a dar errado aos seus olhos, né, aos nossos olhos, e essa pessoa acaba desistindo de caminhar com Deus, acaba desistindo de caminhar com o Deus Criador dos céus e da terra. Aqui no versículo 1 a gente vê que a atitude do ímpio que rejeita a existência de Deus e vive em pecado. Sabe, quando a gente desiste de Deus, porque Deus, ele não desiste da gente, ele está sempre, né, a cada manhã, a cada dia que você acorda, que você, respira, cada dia nós temos uma nova oportunidade de nos reconciliar com Deus. E talvez hoje seja uma dessas oportunidades para você. Talvez você está afastado dos caminhos do Senhor, as coisas vão assim andando de mal a pior, e esse pode ser um momento onde você reconcilia com Deus. Então aqui no versículo 1, o insensato, o ímpio, ele rejeita a existência de Deus. Será que nós não temos rejeitado a existência de Deus e vivido em pecado? Porque aquele que rejeita a Deus, aquele que exclui Deus, aquele que coloca o Senhor lá, não vou colocar nem em segundo plano, lá em último plano, como que você acha que vive uma pessoa sem Deus? Porque eu creio que não há nada de bom em nós, sabe? Não há nada de bom em nós. O que tem de bom em nós vem de quem? Vem de Deus. Então, se tem algo de bom em você, se tem algo de bom na sua vida, nos seus atos, vem de Deus. Mas o resto de mal como se diz, é eu mesmo, né? Então, assim, aqui no versículo 1, né? Corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Então, aquele que caminha com o Senhor, claro que nós erramos, nós falhamos, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo, ele nos ajuda a reconciliar, a entender que nós erramos, que nós pecamos, e imediatamente, Senhor, me perdoa, eu errei, eu vacilei, eu pequei contra Ti, eu estou com vergonha, eu estou sentindo um peso por causa disso. E aí, nesse momento, o Senhor, ele vai nos liberando perdão, sabe? Ele vai nos ajudando. Mas aquele que se afasta de Deus, né? Como diz aqui, o ímpio que rejeita a existência de Deus, ele vai viver sempre no pecado. Ele não vai cair no pecado e levantar. Ele vai deitar, ele vai cair no pecado e vai rolar. É como se uma coisa fosse levando a outra e vai virando um bolo. Quando é fé, você não enxerga mais, você não vê mais, o pecado não te deixa mal, você mente e não se sente mal, você sai, trai a sua esposa, você sai, trai o seu esposo, se deita com outra pessoa, anda com outra pessoa, beija outra pessoa, e você consegue chegar na sua casa, abrir a porta, abrir o portão, sabe, ali a sua esposa te esperando, com a casa ali organizada, com os filhos banhadinhos, alimentados. E você consegue viver aquilo como se não tivesse acontecendo nada de errado. Então isso é viver longe da existência de Deus, é você viver no pecado, é você mentir, é você roubar, adulterar, trapacear, é você sentar na mesa de pessoas que ali tá um falando mal do outro, falando mal, e você não se sentir mal por aquilo. É você, não tá nem aí, aquilo não faz diferença para você, é normal, sabe? Então hoje, sabe, eu te convido para refletir sobre isso. Sabe, o que nós temos feito de errado tem trago pesar em nós ou não?
Se você tem sentido esse arrependimento, se você tem doído por isso, então, glória a Deus por isso. Agora, se você tem vivido uma vida de pecado, uma vida que desagrada a Deus, uma vida corrupta, uma vida cheia de mentira, uma vida que só pensa às vezes no seu corpo físico, no seu bem-estar, nas riquezas. Às vezes você quer ter algo e não importa, você pode passar por cima de todo mundo. Que o importante é você estar bem. Então isso é estar longe de Deus, é fazer as coisas erradas, é andar em pecado e isso não te incomodar. E isso não fazer você às vezes chegar em casa, deitar no seu travesseiro e refletir, meu Deus, o que eu fiz? O que eu estou fazendo com a minha vida? Então isso é o que? É viver longe da presença de Deus. No versículo 1 ainda, né? Não há Deus. Quem não tem a Deus acaba fazendo o quê? Se entregando ao mal e vivendo de forma corrupta, né? Que é tudo isso que eu falei aqui. Você rejeita a Deus e vai viver conforme os padrões desse mundo, você vai viver conforme aquilo que você quer, conforme aquilo que você acredita, não no que a palavra de Deus diz. Porque existe dois ângulos, duas visões, a visão de Deus, a palavra de Deus e a visão do mundo. Nós podemos escolher, ou a gente vive conforme os padrões desse mundo, ou vivemos conforme os padrões da palavra do Senhor. Para Deus não existe meio termo, ou você está lá ou você está com Ele. Não tem como, eu estou com Deus, Não tem como. Ou você firma os seus pés com o Senhor, ou você está do outro lado. Sabe, o Senhor, na palavra de Deus, vai dizer que o Senhor, ele tem ciúmes daqueles que são dele. Já o diabo não, às vezes você está ali, está pecando, está errando, passa a semana inteira vivendo de forma errada, de forma mentirosa, de forma corrupta, de forma que desagrada a Deus. Mas aí chega no domingo, vou para a igreja. Hoje é dia do Senhor. Aí vai lá, pega a sua biblinha, vai. Não, nós não podemos viver assim. Essa maneira o diabo aceita. Ele aceita dividir você com Deus. Você pode pecar e ir para a igreja, para o diabo, não tem problema nenhum. Mas para Deus, não. Deus, ele quer que você seja igreja, ele quer que você seja filho. Aos domingos, a ouvir a palavra de Deus na igreja, mas ele quer que você continue dia após dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, todos os dias, sendo filho, tendo um posicionamento como filho. Não é só nos domingos, não é só enquanto os outros estão vendo, e Deus, que é aquele que tudo vê. Nós não podemos esquecer da onisciência, onipotência e onisciência, onipotência e onipresença do Senhor. Nós não podemos esquecer disso. Eu, Lohane, vejo aonde eu estou. Ele, não. Ele vê tudo. Ele vê todos os lugares. Então, o Senhor, ele nos chama para quê? Para viver uma vida de santidade, uma vida que agrade a Ele em todo lugar, em todo tempo, em toda hora. Então, no versículo 1 vai enfatizar essa questão, né? Aquele que pega e rejeita a existência de Deus. Lá no capítulo 2 vai dizer assim, vamos relembrar o que a gente leu? Do céu Deus olha para os filhos dos homens para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Uau, meu Deus, isso é muito forte. Pensa aqui comigo. Deus observa a humanidade, né? Lá de cima, digamos assim. Deus está lá em cima e aí ele vai lá e dá uma olhadinha na terra, olhando toda a humanidade, né? A criação de Deus. Procurando aqueles que verdadeiramente o busquem. Uau! Imagina Deus olhando lá de cima e aí ele vem, bate os olhos em você, bate os olhos em mim. E aí, o que Deus vê? O que Deus vê quando ele lá de cima olha para cá, olha para toda a humanidade, ele fixa os olhos em você, ele fixa os olhos em mim. E aí, o que Deus vê nesse momento? Deus, ele se interessa por quem tem um coração sincero, disposto a viver conforme a sua vontade. Deus olha lá de cima, né? E aí, o que ele encontra? Que tipo de coração Deus encontra? Um coração
contrito, um coração quebrantado, um coração disposto a mudar, um coração disposto a obedecer, um coração que clama ao Senhor: Senhor, me ajuda. Pai, me ajuda, eu preciso sair da pornografia, eu preciso sair do adultério, eu preciso parar de roubar, eu preciso sair das drogas, eu preciso sair do álcool, Senhor, eu preciso ser uma pessoa melhor. Ou ele olha para nós e vê uma pessoa autossuficiente, que tudo pode. Eu sou o dono da verdade. Ah, Deus? Creio em Deus, beleza, mas até o diabo acredita, até o diabo crê em Deus. Não é só sobre crer, é sobre crer e obedecer. A fé e a atitude, elas caminham juntas, você entende isso? Nós precisamos entender isso. Deus, ele lá de cima, ele olha para nós e ele busca um coração sincero. Deus, que o Senhor possa olhar para mim e enxergar em mim um coração disposto a obedecer. Eu sei que eu erro, eu sei que eu falho, eu sei que eu sou pecadora, eu sei que às vezes a falta de alguém, de um pai, a falta de uma mãe aqui do meu lado, me tornou às vezes uma pessoa que eu não queria ser, mas o Senhor que é Pai, o Senhor que me criou, o Senhor que pode todas as coisas, supre em mim qualquer necessidade que eu não possa suprir. Porque muitas das vezes nós temos um vazio que nós buscamos em todo lado, de todo jeito, na bebida, na droga, às vezes em reconhecimentos humanos, mas nada vai preencher a não ser o amor verdadeiro de Deus em nós. Então eu não sei o que você tem passado, mas de uma coisa eu sei, porque o Senhor Jesus, ele nos diz lá na palavra dele que no mundo nós teremos aflições. Então eu creio que você tem uma aflição, você está passando por uma luta, você está passando por um momento difícil, assim como todos passam. Eu passo por dificuldade. Às vezes eu lembro antes de converter, ou ali no início da minha conversão, eu olhava, eu via alguém fazendo uma live, ou eu via alguém pregando uma palavra na igreja, ou eu via alguém cantando, louvando, eu falava, essa pessoa aí não tem nem problema, essa pessoa aí não tem nada de dificuldade. Para ela é fácil falar, né? Porque ela está tranquila. Mas não é essa a verdade. Todos nós temos problemas, todos nós enfrentamos dificuldade. Quando é uma coisa, é outra. Você entende isso? Eu lembro uma vez, eu estava passando por uma tribulação tão grande. E aí eu fui para a igreja, porque eu fui na marra mesmo, mas eu fui. Eu fui assim, que eu estava pesada, meu marido, estava assim um momento muito difícil. E aí o Senhor enviou uma filha dela que veio, ela olhou para mim assim, ela olhou no fundo dos meus olhos e disse assim: todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. Sabe, ela falou assim, olhando para mim, cheia do Espírito Santo. E aquilo me tocou e eu falei, poxa, é verdade. Às vezes a gente olha pra gente, a gente fica, nossa, coitadinho de mim, nossa, e fica se lamentando, murmurando. Mas todo mundo tem suas dificuldades. Às vezes você está numa luta sentimental, às vezes você está numa luta familiar, às vezes tem outro que está numa luta contra o câncer, tem outro que está numa luta contra outra patologia, outra doença. Cada um tem suas lutas, mas Deus diz na palavra dele que ele não permite prova que nós não possamos suportar. Às vezes eu olho e falo, meu Deus, isso aqui não é para mim, isso aqui eu não dou conta não, isso aqui vai me matar. Mas saiba que se você está passando por isso que você está passando agora, por essa situação, é porque você tem capacidade para passar. Não duvida, não desanima. Se Deus permitiu, é o momento de você, sabe, para de reclamar, para de murmurar e fala, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar aqui? Eu aprendi a falar isso para Deus, sabe? Pai, o que o Senhor tem para me ensinar diante dessa situação? Sabe, na palavra de Deus diz que se pedir para Ele sabedoria, Ele vai nos dar. Então, Pai, me dê sabedoria para enfrentar esse momento. Se é na vida financeira, Pai, não está batendo, me ajuda, me dê sabedoria para controlar os gastos, para administrar as finanças da minha casa. Senhor, me ajude a administrar minha família, eu estou sobrecarregada, eu não tenho tempo para mim, eu não tenho tempo para nada. Deus, Ele nos dá estratégia. O Espírito Santo, o próprio Deus que habita em nós, Ele nos capacita, Ele nos direciona. Sabe, nós temos buscado a Deus
com entendimento, igual diz ali na palavra, né? Sobre a questão do entendimento. Então nós temos buscado a Deus com entendimento e com verdade, ou vivido de forma superficial e automática. Precisamos buscar ao Senhor de forma verdadeira, sabe? Com o coração disposto a obedecer, a ouvir, a compreender o que Deus quer dizer. Não é viver de forma automática. Todo domingo estou na igreja. Isso se você estiver indo, né? Porque tem gente que nem está indo para a igreja. Eu não preciso de igreja. Como que não? A palavra do Senhor diz para nós estarmos juntos em igreja. Juntos nós somos a igreja. Então, assim, que nós possamos buscar o Senhor não de forma automática, sabe? De forma verdadeira. De forma que permita que Deus transforme o nosso coração. Entre tantos que se afasta de Deus e tantos que vêm buscando a Deus. Se Deus olhar para mim e para você hoje, o que Ele vai encontrar? Alguém que tem se posicionado diante de Deus e pedido pela misericórdia dEle dia após dia? Ou Ele vai encontrar uma pessoa que está tão distante dEle, tão distante, tão distante, tão distante? Eu não sei de qual lado que você está hoje. Eu não sei se você é aquele que está longe ou que está perto do Senhor. A única coisa que eu sei é que se você quiser, você pode falar hoje para Deus: Pai, me perdoe. Me perdoe pela vida que eu tenho levado, me perdoe pelas minhas falhas. Pai, me perdoe pela falta de arrependimento. Pai, me perdoe pela maneira que eu tenho tratado o meu próximo. Me perdoa pela maneira que eu tenho chegado na minha casa. Sabe, às vezes tem pessoas que tá tão entediada com o que vive, até dentro de casa, que às vezes ela vai prolongando o seu tempo dentro do trabalho. Ela prefere estar ali trabalhando do que voltar para casa. Misericórdia. A nossa casa é o nosso lugar de descanso. É lugar de descanso, é um lugar que você tem que ficar feliz em chegar, em ver a esposa, ver os filhos. Ou se você mora com seus pais, os seus pais. Não deixa o diabo tomar a sua alegria. Sabe? O diabo ele vai tentar, ele vai perturbar, é naquilo que você vive todo dia mesmo. É tirar a sua paz de onde você está. Então é isso que o Senhor hoje tem para trazer para nós. É hora de voltar, sabe? Voltar para a presença do Senhor. Que nós não sejamos esse aqui, que diz aqui em Salmos. Esse daqui que corre, que pega, que afasta, né? A presença de Deus. Nós não podemos ser esse que afasta Deus, que pega Deus assim, e tira para perto. Não aceita ser esse tipo de pessoa. Seja aquele que acorda logo pela manhã, como diz lá em Salmo 5, pela manhã eu acordo e já entrego tudo ao Senhor. Eu amo esses salmos de Davi, onde ele entrega tudo pela manhã. Que nós possamos entregar a nossa vida verdadeiramente ao Senhor. Não falo sobre religião, eu não estou aqui para discutir com você, porque às vezes a pessoa deixa até de ouvir, quem está falando é religião. Não é sobre religião, não. Eu não estou aqui para discutir doutrinas impostas por homens. Eu não estou aqui para discutir com você fachada de igreja. Eu estou aqui para discutir com você, para falar sobre a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é uma só. Ela é uma só. E ela tem poder, ela tem poder para transformar, ela tem poder para curar a sua vida. O Senhor, Ele curou a minha vida, Ele curou a minha alma. Ele renovou a minha mente. Antes eu vivia de um jeito que eu achava que era correto. Eu coordenava, eu mandava. Mas quando o Senhor veio, assim como Ele veio na vida de Paulo, a minha vida mudou, foi transformada. E agora não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Assim como o apóstolo Paulo disse. É difícil, é difícil, não é fácil. Mas a cada dia o Senhor, Ele nos ensina uma coisa nova. Então que o Senhor possa renovar a sua mente, que você entenda que é melhor viver a vontade de Deus. É melhor viver os planos de Deus. É melhor dedicar tempo em oração para que a vontade de Deus seja alinhada na nossa vida. Sabe, não é orar a Deus pedindo para que Ele se alinhe à nossa. Senhor, eu quero isso, faz assim, 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 assado. Não, nós não ditamos regras para Deus. Pai, que a Tua vontade seja feita aqui na minha vida, assim como ela é feita no céu.
Entregue a sua vida ao Senhor. Hoje o Senhor ele está nos dando uma oportunidade para nos relacionar, para aproximar e para trazer Ele mais para perto. Deus abençoe o seu dia, que o Senhor possa ter falado com você através dessa palavra, assim como falou comigo. Não perca a oportunidade. Fala aí para você e entre você e Deus, papai, eu quero viver algo novo. Eu quero viver na tua presença. Senhor, eu estou cansado desse vazio, dessa angústia, dessa ansiedade que vem tomado do meu coração. Faz tudo novo na minha vida, Pai. Senhor, o Senhor tem total liberdade de entrar na minha vida e transformar o meu coração. Independente da situação, independente das lutas, Pai, eu hoje quero me posicionar na tua presença e viver a tua vontade que é boa, agradável e perfeita. Amém? Deus abençoe grandemente você, fica com Deus e até mais.